Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas Natureza e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui 5 dicas infalíveis sobre o cultivo de orquídeas para iniciantes. Essas dicas, pessoal, são dicas assim aparentemente simples, mas são dicas que fazem toda a diferença e muitas vezes a gente não está acostumado a ver ou a observar, na verdade. Porque, assim, são dicas, digamos assim, tão simples que as pessoas não dão tanta importância, mas que, na verdade, são dicas que fazem toda a diferença no cultivo de orquídeas. Mas antes de abordar sobre esse tema, eu convido a você a ficar até o final deste vídeo, para que você não perca nenhuma delas. E além disso, também eu gostaria de desejar as boas-vindas para os novos iniciantes e também agradecer de coração a inscrição de cada um, as interações que vocês fazem aqui no canal, porque isso é muito importante para estar fortalecendo aí o nosso canal e cada vez mais eu estar trazendo aí novas dicas sobre o cultivo de orquídeas. O nosso canal aqui não é somente para iniciante, é para iniciante e para as pessoas também que já têm aí um cultivo mais avançado, né? Então aqui na verdade é uma troca de experiência. Então muito obrigado a cada um de vocês, aos que já estão aqui há mais tempo, aos que estão chegando agora, e eu quero dizer a vocês que cada um de vocês aqui no canal é importante para que possamos estar aí difundindo essas informações muito importantes para o cultivo de orquídeas, essas plantas tão especiais que mudam aí a nossa vida, que melhoram a nossa vida aí no nosso dia a dia. E diante disso, pessoal, quem ainda não é inscrito no canal e quiser continuar aí acessando aos próximos conteúdos, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Quem ainda não deu o like, deixa o like também, porque é muito importante para estar fortalecendo o canal, como eu já disse, as interações são muito importantes. E sem mais enrolação, pessoal, vamos lá para de fato o que nos interessa, que é trazer aqui essas dicas assim imprescindíveis para que a gente possa estar aí cultivando as nossas orquídeas da maneira correta. Então, pessoal, a nossa primeira dica é a seguinte: nunca mude a sua orquídea de lugar constantemente. Então, aí no meio da orquidofilia, principalmente aquelas pessoas que estão iniciando o cultivo de orquídeas agora, e até mesmo pessoas que já têm assim um conhecimento maior, já cultivam há mais tempo, ainda cometem esse erro. E o tempo todo eu estou vendo pessoas relatando que cometem esse erro. Então, assim, se a gente faz o replante de uma orquídea, ou se a gente comprou e a gente não adquiriu de algum local, já veio no substrato adequado para a gente estar cultivando, e a gente colocou a nossa orquídea aqui nesse local, um exemplo, vou dar esse exemplo aqui. Se ela está neste local aqui, ela se adaptou, ela está florescendo, ela está se desenvolvendo bem, a gente não pode estar retirando essa orquídea aqui de lugar, botando ali, botando lá, colocando mais baixa, colocando mais alta. Não. Se a nossa orquídea ela está se desenvolvendo aqui neste ambiente, é aqui que ela tem que ficar. Então, se a gente fez um replante, colocou ela lá naquele local, a gente precisa, tanto é que a gente precisa escolher o local adequado para a gente estar colocando aí as nossas orquídeas, para que a gente não precise estar retirando ela de lugar. Zenivaldo, eu não posso tirar ela de lugar nunca na vida? Não, não é isso que eu estou falando. A gente precisa escolher o local adequado para a gente colocar a nossa orquídea, para que ela se estabilize ali. Agora, claro que quando chegar o período de floração, se a gente quiser retirar daquele local para colocar dentro de casa, aí sim a gente pode. Agora, depois que passou o período de floração, a gente traz a nossa orquídea, coloca lá naquele local, daquele mesmo jeitinho que ela estava, sem trocar de lado, sem virar de lado, para que ela continue ali o seu ciclo, o seu processo de desenvolvimento. Compreenderam, pessoal? Então, assim, nunca ficar mudando a orquídea de lugar, porque isso pode ter certeza que vai interferir ali no processo de desenvolvimento, ali prejudica o enraizamento, prejudica
o crescimento da planta, se ela tiver indo para a floração, se os botões ainda não estiverem maduros e a gente muda, aquilo ali pode ocorrer um abortamento de botões, então tudo isso deve ser evitado. Agora, quando os botões já estão ali, já, digamos assim, bem maduros, já prestes a abrir, aí não tem problema nenhum a gente tirar e colocar lá no local que a gente quer decorar ou que a gente quer curtir aí aquela floração. A gente também, pessoal, nunca deve cometer o erro de sobrecarregar as nossas orquídeas com fertilizante. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. E muitas pessoas que me acompanham aí nas minhas redes sociais, elas me perguntam: Zenivaldo, qual tipo de adubo você utiliza nas suas orquídeas? E assim, eu quero dizer, pessoal, que adubo é importante, eu sempre estou falando isso nos meus vídeos, mas adubo não é o mais importante. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu mostro o que é mais importante no cultivo de orquídeas. Mas não é o adubo. O adubo é importante? Mas não é o mais importante e a gente precisa ter consciência disso, usar, mas saber usar. E quando se trata de orquídea, a gente sabe que o menos sempre é mais. Isso é uma frase assim meio clichê, né, que todo mundo já está acostumado a ouvir aí, e na verdade é isso mesmo. Acho que por ser, digamos assim, uma frase que todo mundo tem acesso aí o tempo todo, ouve o tempo todo, e acha que é simples, que isso é conversa, mas na verdade não é. A gente nunca deve sobrecarregar a nossa orquídea com fertilizante. Zenivaldo, eu vi que suas orquídeas estão muito bem desenvolvidas, que adubo você usa? Eu vou começar a utilizar esse também. E aí eu vou lá e não suspendo o uso do adubo que eu utilizo anteriormente. Eu nunca recomendo. Digamos assim, minhas orquídeas estão bonitas porque eu utilizo tal tipo de adubo. Eu utilizo um organo mineral. E o enxofre aí o organo mineral a cada 3 meses e o enxofre a cada 30 dias. Aí a pessoa vai lá e diz, eu vou fazer a mesma coisa. E não suspende lá o adubo que já utilizava. Ou então, imediatamente para aquele que já utilizava e começa a utilizar o meu. Eu não recomendo. Adubo, pessoal, a gente procurando aí um adubo que seja de qualidade, que tenha macro e micronutrientes, não importa qual seja a marca. O importante é que a gente tenha esse adubo. Então, se você já está utilizando um adubo bom, um adubo desse aí, as suas orquídeas não estão surtindo efeito, então o problema não é o adubo que você está utilizando. O problema não é o meu adubo, não é o meu adubo que vai resolver aí o seu problema. Você tem que ver outras questões aí, a sua forma de cultivo, o substrato, o seu ambiente, como você está cultivando aí essas orquídeas, para poder ela não estar aí trazendo resultados. Então, não importa o adubo que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando o adubo bom, é de se esperar que a orquídea se desenvolva bem. Então, assim, nada de suspender de forma brusca aí o adubo que você já usa para poder ir utilizar o meu, ou pior ainda, se você não suspender e já ir começando aí a utilizar o adubo que eu utilizo. Então, tem que ver outros fatores aí também. Sobrecarga de adubo, pelo contrário. A gente pensa que a orquídea vai se desenvolver bem, que vai, digamos assim, bombar a orquídea, pelo contrário, vai prejudicar. Lembrando que o menos sempre é mais no cultivo de orquídeas. Outra questão aqui bem importante, não fazer replante da mesma orquídea constantemente aí num curto período de tempo. Por isso que a gente precisa de um substrato de qualidade, um substrato resistente, que dure, justamente para poder, quando a gente fazer o replante, a orquídea ficar ali por tempo indeterminado, pelo maior tempo possível. Nada da gente fazer um replante, ficou ali 2 meses, a orquídea não se desenvolveu, foi lá e tirou. Aí colocou, por exemplo, eu cultivo aqui na cerâmica, no cimento, na madeira. Ou também em vasos, para quem cultiva. Eu cultivo aqui algumas, muito poucas. Eu estava com a minha orquídea no vaso, coloquei na cerâmica, não se desenvolveu, voltei para o vaso de novo. Não se desenvolveu, aí tirei do vaso, coloquei na madeira. Tudo isso dentro de 2, 3 meses. Não, gente, a gente precisa escolher um substrato de qualidade, como por exemplo eu cultivo as minhas orquídeas aqui, na cerâmica, no cimento e na madeira, justamente para isso, para fazer o replante e ir lá deixar. Eu sei que o substrato já é um substrato de qualidade, se eu fiz o replante, é de se esperar que a orquídea vai se desenvolver ali bem. Se ela não se desenvolver, e eu estou cultivando ela da maneira correta, o problema não está ali no substrato, e sim é a orquídea mesmo que
não é de qualidade, ela não vai se desenvolver em nenhum substrato. Então a gente precisa escolher um substrato bom e a gente colocar a nossa orquídea e deixar ela lá se estabilizar, sem retirar do lugar, no local dela adequado, entendeu? Então é isso que a gente precisa fazer aí no cultivo de orquídea se a gente quiser ter aí bons resultados. Outra dica importantíssima, pessoal, nunca remover as espatas das orquídeas quando se trata das catleias, principalmente. Porque a gente sabe que as espatas das orquídeas, aquilo ali na verdade é uma folha modificada, biologicamente falando, é um apêndice de proteção que protege ali os botões ali no início da floração. Né? Então, ali dentro daquela espata está o primórdio floral, que na verdade são os botões ainda primaturos. Então, lá no ambiente natural, o que é que acontece? Aqueles botões, eles estão sujeitos, né, a ataques aí de predadores, de pássaros, de alguns outros animais, como por exemplo algum lagarto, essas coisas aí, né, um réptil, enfim, é uma série de insetos também. Então assim, a espata ali ela serve para poder proteger esses botões até que eles amadureçam. E se eu vou lá e removo aquela espata, eu já estou ali prejudicando a floração, porque pode prejudicar ali o primórdio floral que está ali nas axilas das folhas e acabar aí impedindo a floração da orquídea. Então a gente nunca deve remover ali aquela espata. E eu ouço pessoas falando o tempo todo que a orquídea secou a espata e aí foi lá e removeu, ou ficou apertando e a orquídea não floresceu. Então, a nossa catleia veio lá com a espata, a gente deixa lá. Se floresceu, ótimo. Se não floresceu, também deixa ela lá do mesmo jeito. E a gente precisa ter uma coisa em mente. Secar a espata não é sinônimo de aborto da floração, porque muitas pessoas pensam que a espata secou, a orquídea não vai florescer mais, a sua catleia não vai florescer mais. Existem catleias, tanto híbridas quanto espécies, que floresce tanto com espata seca quanto com espata verde. Então, nada de remover e nem tampouco apertar a espata, porque às vezes está vindo os botões lá, você vai, aperta a espata, aqueles botões ali dentro, ele pode acabar, por eles estarem ainda primaturos, eles podem ser danificados e acabar abortando e você perder aí a floração da sua orquídea. Então, tá vendo, pessoal? São práticas assim simples e corriqueiras que podem fazer toda a diferença aí no nosso cultivo e a gente ter sucesso ou ter prejuízos aí no nosso cultivo. E uma quinta e última dica aqui agora, não menos importante, pelo contrário, ela é muito importante, nunca devemos cortar uma orquídea e em seguida cortar outra sem esterilizar o material que a gente estiver utilizando. Zenivaldo, por que eu não posso fazer isso? Mesmo que você tenha a convicção de que a sua orquídea está saudável, você não pode fazer isso. Então é uma regra que nós orquidófilos temos. A gente cortou uma orquídea, seja com a faca, seja com alicate, seja com a tesoura, seja com qualquer coisa, qualquer parte da orquídea, folha, raízes, rizoma, pseudobulbo, a gente tem que ir lá esterilizar no fogo, com o maçarico, qualquer coisa que a gente tiver, esterilizar mesmo. Não importa que quando a gente corte a outra, chega frite. Assim é que é bom, porque a gente não corre o risco de contaminar. Porque, por exemplo, se eu corto essa orquídea aqui, digamos, eu vou fazer um replante e eu corto, aí eu venho e corto essa outra aqui, se essa daqui tiver doente ou até algum vírus que lá a orquídea sendo cultivada não vai causar nenhum problema, mas a partir do momento que eu cortar e eu for cortar outra sem esterilizar o material, a orquídea vai ser contaminada ou por esse vírus, ou que seja normal lá da orquídea, ou que seja uma doença aí, né, ou algum fungo, alguma bactéria, e aí eu posso estar passando para as outras orquídeas. Entendeu, pessoal? Então a gente precisa estar ciente sobre essas questões. Tá vendo que todas essas dicas aqui que eu falei para vocês são dicas simples, porém importantíssimas, e que a gente vê que pessoas, tanto aquelas que estão iniciando, quanto pessoas que já têm um conhecimento mais avançado no cultivo de orquídeas, acabam cometendo esses erros.
entendeu? Então a gente precisa compreender. E outra questão, sempre é bom a gente aprender todas as dicas, porque não adianta eu aprender, digamos assim, todas as 4 anteriores, e aí essa de cortar a orquídea sem esterilizar o material, eu posso pôr tudo a perder, entendeu? Então, assim, tudo que a gente fala aqui no canal a respeito do cultivo de orquídeas, claro que tem informações que a gente precisa filtrar, porque tem muitas informações aí que não procedem, mas a gente precisa ficar atentos, filtrar as informações, ver o que de fato tem fundamento, analisar, tudo isso é importante. Então, do mesmo modo que a gente precisa observar o nosso cultivo de orquídeas, a gente precisa também observar essas descargas de informações que a gente tem aí pela internet. Então, pessoal, é isso aí. O vídeo já ficou um pouco longo, mas não deixem de ver e rever aí essas informações, porque são imprescindíveis para o cultivo de orquídeas se vocês quiserem ter sucesso aí no seu cultivo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.